Amém. Pode sentar. Eu tenho recebido aqui alguns compartilhamentos do que chamou a atenção no filme. Interessante que hoje a Ana está completando aniversário, está aqui servindo ao Senhor. Fiquei tão feliz. Segunda-feira o Rodrigo estava de aniversário, mas trabalhou a noite toda. E nem cantaram parabéns para você, né, Rodrigo? Não cantaram. Que coisa. Mas eu achei bonito. Ele poderia estar celebrando com a família, com os amigos. Ele escolheu passar a noite do seu aniversário servindo a Deus naquela palestra maravilhosa que aconteceu segunda-feira. Não liberei, está gravado, não liberei ainda o vídeo, porque eu quero que os homens venham assistir no próximo encontro de homens. Mas hoje, visitando o pastor Valmossi, a irmã Zita, eu liberei lá para eles assistirem. Ela mandou um áudio aqui, que só não vou mandar, porque ela está chorando, agradecendo a Deus pela palavra que ela ouviu do pastor Erickson, agora na sua casa. Então, os irmãos vão ter daqui a um mês o vídeo liberado. Mas realmente foi um evento muito bom, muito gostoso. As mulheres foram muito abençoadas. E a Ana mandou aqui uma parte, e essa parte, Ana, vou pregar domingo à noite sobre ela. Não sei se eu consigo até recuperar aquela cena, quando Jesus e seus discípulos chegam em uma cidade onde tem ali o culto a Baal, a porta do inferno. Esse é o sermão de domingo à noite. A porta do inferno. Ali há um culto ao Deus Pan. Culto ao Deus Pan. Pan de pandemia. Pan de pânico. E eu estava ansioso para pregar esse sermão sobre o medo, se Deus quiser, domingo à noite. Só que eu tentei achar essa cena, não consegui. Uma cena muito forte ali. Ele chega e é aquela cena onde ele diz: e vós quem dizeis que eu sou? Declarações na porta do inferno. Declarações na porta do inferno. Então, a Ana achou interessante esse texto, essas estátuas de Baal e Pan e outros ídolos estão mortos e em decomposição, mas nós adoramos a um Deus vivo e você é o filho dele. Essa frase é forte. Nós adoramos a um Deus vivo e agora Pedro está diante dele e diz: você é um filho dele. Essa frase também é muito forte. Se Deus quiser, vamos pregar sobre ela domingo que vem à noite. Agora, a segunda frase que você colocou, eu vou guardar, porque eu também anotei, e essa no tempo certo, eu vou dar o destaque para ela. Agora, o filme começa com uma citação do último versículo do Antigo Testamento. Fique em paz que eu não vou dar spoiler não, tá? A Bíblia é o spoiler, é verdade. Então, o texto começa, o filme começa com a citação de Malaquias. Pelo menos, não sei se o filme, mas a primeira frase que eu anotei foi o último versículo do Antigo Testamento, em Malaquias 4:6, que diz: Ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Aí eu comecei a assistir o filme com essa frase na minha mente.
E quando a gente olha para esse versículo, a gente vai perceber que esse versículo faz parte do último capítulo do Antigo Testamento, que eu quero ler todo ele agora. Voltando do versículo 1, é um texto que tem apenas 6 versículos, Malaquias capítulo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Veja a indicação do que vem junto com o julgamento. Para os não salvos, ardor como a fornalha. Para os salvos, aquilo que as meninas viram no encontro de mulheres, né? Jesus abraçando pessoas que receberam Jesus, sentindo o cheiro de Cristo, experimentando a paz salvadora. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde a raiz até os ramos. A gente sofre, às vezes, algumas situações de injustiça pelo amor do Evangelho, e a gente pensa que Deus não está olhando, que Deus não está percebendo, que Deus não está vendo. O texto aponta para um momento de justiça. Deus vai fazer justiça. Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos como se eles fossem pó sob os seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se de obedecer à lei de Moisés, meu servo, e todos os decretos e estatutos que dei a todo Israel no Monte Sinai. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E essa profecia da vinda do profeta Elias tem gerado em algumas religiões não cristãs, para alguns aqui eles defendem a ideia da reencarnação, como se Elias fosse reencarnar em alguém. Interessante que a Bíblia diz que Elias não morreu, Elias foi levado para o céu. Então, essa teoria da reencarnação, ela está totalmente destruída, não faz sentido. Porque ainda que Elias viesse, não seria incorporado como veio Elias no Monte da Transfiguração. Estava ali presente Moisés e Elias, Jesus, e era uma atmosfera celestial encantadora que Pedro queria fazer barracas ali para Jesus, Moisés e Elias, e vamos ficar num monte, lá em cima do monte. A glória do Senhor se manifestou. Então esse Elias, se fosse o Elias que viveu, o profeta Elias que viveu lá naquela região, que fez aqueles sinais e maravilhas, ele viria como ele veio no Monte da Transfiguração, mas não se trata desse Elias. O estudo bíblico sistemático vai indicar para o espírito de Elias, para o propósito de Elias. Fala sobre a indicação de algo significativo do Antigo Testamento, que todos os que estudam a Bíblia conhecem. E Elias tinha um zelo pela verdade, pelo conhecimento da palavra, pela fidelidade a Deus. Então a referência a Elias neste versículo é simbólica, ao mesmo tempo que é profética. Os cristãos interpretam de várias maneiras esse texto. Elias, de alguma forma, será representado ou personificado pelo precursor espiritual que virá antes de Jesus. E quem foi que veio antes de Jesus? João Batista.
que a gente viu no filme João Batista. Você chorou naquele filme? Não, devia ter filmado, a gente nunca viu o Júnior chorar. Chorou naquela hora João Batista, né? Coisa difícil. Então, veja que o último capítulo está indicando alguma coisa no filme. Esse espírito de Elias é o espírito que prepara, através da verdade, o anúncio da vinda daquele que é o Salvador, que é Jesus. Os cristãos veem esse dia como o momento do julgamento final, o terrível dia do Senhor, o dia da intervenção divina, decisiva na história humana, a vinda de Elias, ou de alguém no espírito de Elias, antes do dia do Senhor, simboliza um chamado ao arrependimento e à preparação espiritual para o dia do Senhor. E parece que Deus está nos mostrando algo assim. Se a gente pega os últimos sermões que a gente tem ouvido, pregados aqui, se a gente pega a Páscoa vivida aqui, se a gente pega o filme que indica que nós devemos estar preparados para o dia do Senhor, a palestra do pastor Erickson nesta última segunda-feira, e essa aplicação, parece que há aqui uma indicação de que a vinda de Jesus está mais perto do que a gente imagina. Não sabemos a hora, até o próprio sermão de domingo de manhã, eu falei sobre isso. Interessante, falei sobre os passos de Abraão na entrega de Isaac. Ontem recebi um livro de um autor que eu admiro demais, e veio de Santa Catarina, uma coisa inexplicável, não sei. O autor que eu admiro mora lá em Vitória, no Espírito Santo. O livro veio de Santa Catarina, e eu prego domingo de manhã sobre Abraão. Eu achei aquilo curioso. Vou fazer a liga desse negócio todo. E aquele livro já me deu a ideia, pastor Nildo, de uma série de mensagens sobre a vida de Abraão. Que livro precioso. Então, quando a gente olha para esse que virá no espírito de Elias, ele vem preparar o caminho do Senhor. Por isso nós devemos estar vigilantes, prontos, para quando esse dia chegar, e ele fará que o coração dos pais se volte para os filhos, e o coração dos filhos se volte para os pais. E aqui eu acho que tem uma coisa muito forte, porque o pai que não tem o coração voltado para os filhos está descumprindo um princípio bíblico. A maldição não chega porque o coração dos pais está voltado para os filhos e o coração dos filhos está voltado para os pais. Eu olho essa família bonita aqui, por exemplo. Isso aqui é muito forte. O coração de vocês dois, que são pais, precisa estar voltado para essas duas meninas que são bênção de Deus. Muitas vezes os pais estão com o coração voltado no lazer, no futebol, no carro, no trabalho, no dinheiro, no capital. Muitas vezes o coração da mãe está voltada para a arrumação da casa, para deixar as coisas em ordem, para dar conta de sua atribuição, às vezes voltada para a sua beleza, para o salão de beleza, para o seu corpo, para uma série de coisas, e não está voltado para os filhos. O coração dos filhos muitas vezes não estão voltados para o pai, para a mãe, está voltado para a sua conquista, para o seu crescimento, para a sua preparação intelectual, profissional, para a construção da sua vida. E quando isso acontece, a Bíblia diz
que se o coração dos pais não estão voltados para os filhos, e se o coração dos filhos não estão voltados para os pais, haverá ferimento com maldição. Isso nos ajuda a reposicionar o nosso coração. Então essa frase me chamou muita atenção, por isso que eu estou me detendo muito aqui nesse texto. Primeira frase que eu anotei foi o coração dos pais voltado para os filhos. Segunda frase, alguém diz no filme que nós devemos nos identificar com as pessoas. De alguma forma isso veio muito forte na minha mente. Eu preciso me identificar com as pessoas, me relacionar com as pessoas. Se eu quero influenciar a vida das pessoas através do anúncio da salvação e da graça de Jesus, eu preciso me identificar. Terceira frase que eu notei diz: não devemos continuar confiando em nossas forças. É natural confiarmos em nossas forças. Eu sei a força que tenho, eu posso pegar essa cadeira. Eu sei que eu posso dar uma corrida até ali. Então eu pego a cadeira e corro até ali confiando na minha força. Até aqui não há nada demais. Mas em algum momento do filme essa frase veio: olha, não devemos confiar em nossas forças. Ainda que eu tenha força, ainda que eu tenha capacidade, ainda que eu tenha condição, ainda que eu tenha recursos, eu não devo confiar nas minhas forças. Uma das coisas interessantes quando a gente pensa nos legendários, por exemplo, né, pastor Nilton? Os caras que confiam nas suas forças, Deus sempre dá uma cacetada. Interessante, tem gente que se prepara 3 meses para subir a montanha. Aí confia na sua força, chega lá, vira o pé. Chega lá, dá uma distensão. Chega lá, Deus de alguma forma quebra o cara no meio, porque ele não pode confiar nas suas forças. Né? Não devemos confiar em nossas forças. Quem ama os pais mais do que a mim, não é digno de mim. Essa frase Jesus fala no filme. E aqui gerou uma confusão. Porque quando ele vier, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, mas quem amar ao pai mais do que a mim, não é digno de mim. Eu achei isso fantástico. Por quê? Devemos converter o nosso coração aos nossos filhos. Nós, filhos, devemos converter os nossos corações aos nossos pais, mas não pode ser maior o amor aos pais ou aos filhos do que a Jesus. E aqui não é aquele Jesus que a gente já conhece. Os discípulos não tinham visto ainda Jesus ressuscitar dos mortos. Os discípulos não tinham visto ainda Jesus ascendendo ao Pai, subindo. Nós vimos, nós sabemos, nós temos os registros, eles ainda não. E aí Jesus diz: quem ama os pais mais do que a mim, não é digno de mim. Uma vez eu preguei um sermão aqui muito forte nesse dia, e eu achei curioso, porque eu tinha aberto a Bíblia, na minha leitura da Bíblia, e isso eu estou falando de uns 15, 20 anos atrás. Nessa página aberta diz assim: aquele que não deixar mulher, marido, pai, mulher não, desculpe, não tem mulher não. Aquele que não deixar, não tem não. Aquele que deixar casa, pai, mãe, irmão, não é digno de mim. Mas não diz deixar marido, deixar mulher, deixar esposa. E aí, na mesma página, do outro lado, quando eu vi, falava sobre a fidelidade conjugal.
falou contra a imoralidade sexual. E eu preparei, acho que o sermão mais pesado da minha história sobre imoralidade sexual. Difícil aquele sermão. E aí, quando eu estava pregando naquele dia, chega aqui uma pessoa acusada de imoralidade sexual e era meio que público em algum universo. Ah, que dificuldade, irmãos. Eu sabia o que eu ia pregar. E eu sabia que a pessoa que aqui entrou, e eu tentei mudar o sermão, mas não consegui. E eu preguei aquele sermão duro, Rodrigo. Que sermão duro. Quando terminou o culto, eu saí meio constrangido, porque é ruim, né, quando a gente fala uma coisa que a gente sabe que pega um cara de cheio. Dária, você não sabe como é, Dária, sofrido com o coração de um pregador, que sabe que está detonando o sujeito que está aqui olhando para você. Quando geralmente eu cito alguma coisa no sermão que envolve algumas das pessoas que presentes, eu olho geralmente para o outro lado para não acusar. Aí, quando terminou o sermão, a pessoa saiu e disse, pastor, que sermão maravilhoso. Falei, rapaz, olha, eu quero que você saiba que esse sermão está pronto desde quinta-feira. Está todo escrito. Eu não preguei esse sermão porque você entrou aqui. Ele disse, pastor, foi uma bênção para a minha vida esse sermão. E daquele dia em diante ele começou a frequentar a nossa igreja. Então o texto não diz deixar esposo, deixar mulher, porque na verdade não pode deixar esposo nem deixar mulher, porque você é uma só carne com ela. Você viu a minha aliança, Michael? Aliança bonita. Aí, hoje eu fui visitar alguém e a aliança não tinha chegado ainda. Falei, pastor, cadê a aliança? Eu falei, calma, talvez chegue hoje. Chegou, por isso que eu estou mostrando para todo mundo. Uma outra frase que me chamou a atenção é, você já pediu perdão? O perdão é um presente que se dá. Essa frase acho que quase todo mundo escreveu. O perdão é um presente que se dá. E a Ana mandou aqui para mim, né? Uma das frases dela está bem isso mesmo. A frase dela é o seguinte, você não pede desculpas para ser perdoado, mas você pede desculpa para se arrepender. Forte, hein? Você errou contra alguém? Peça desculpa. Mas você não pede desculpa para ser perdoado, você pede para se arrepender. Aí ele diz assim, o perdão é um presente dado pela outra pessoa. Eu peço perdão para me arrepender e o perdão é um presente que a outra pessoa me dá. E sempre é um problema quando se fala de perdão. Se nós queremos ganhar o auditório, faz um sermão forte sobre perdão. Toda vez que a gente prega sobre perdão, a gente vê pessoas chorando. Toda vez que a gente prega sobre perdão, a gente vê pessoas incomodadas, porque sempre haverá em nosso meio pessoas precisando pedir perdão, sempre haverá em nosso meio pessoas que se sentem culpadas, sempre teremos pessoas em nosso meio que precisam perdoar alguém. Então o perdão é um presente que se dá, e não há paz enquanto se guarda o rancor. Enquanto se guarda o ressentimento, não há paz. E muitas vezes o coração do pai não está voltado para o filho porque guarda-se rancor. Muitas vezes o coração dos filhos não se voltam para os pais porque guarda ressentimento. Essa relação entre pais e filhos é uma relação muito próxima, onde algum querendo ajudar, fere. E essa ferida dói demais, porque não se espera que um pai fira um filho, que uma mãe fira um filho. Não é correto um filho ferir uma mãe, um filho ferir o pai. É um pedaço de mim.
E aí a gente começa a perceber uma ligação tanto quanto complicada, porque não há paz enquanto guarda-se ressentimento. Agora, eu achei aquele personagem, aquele gordinho que dá risada lá, é Barnabé ele? Interessante que alguém chega para Barnabé e pede um favor. Se você puder, você faz isso? A resposta daquele homem me encantou. Me encantou, porque ele disse assim: eu posso, eu farei. Eu achei aquilo muito forte. Eu posso, eu vou fazer. Eu achei que muitas vezes nós podemos fazer e resistimos em fazer. E às vezes nós fazemos o que não devemos. Hoje, por exemplo, eu cheguei aqui, o Jonas estava trabalhando. E já era 3 horas da tarde, não tinha ido almoçar ainda. Não é disso que eu estou falando, Jonas. Tem que almoçar mais cedo. Eu estava agarrado no telefone ali e eu vi sua conversa. Tomou café tarde, então está justificado. Eu posso e eu vou. Tem gente que pode e não faz. Não faz um favor, não faz uma gentileza, não faz uma ação em prol do reino de Deus, em prol do próximo, em prol da família. Se você pode, você faz. Se você pode e não faz, é porque você não pode. Você tem até condições de fazer, mas você não tem um coração disposto a servir que precisa ter. Isso é muito forte na minha percepção. Uma frase que me chamou a atenção no filme diz assim: quem tem Jesus, agora tem família. Eu achei aquilo lindo, não sei nem quem foi o cara que falou. Quem tem Jesus, agora tem família. E é bonito quando a gente vê isso, inclusive aqui na igreja Batista em Lindóia. Tem muita gente que tem família, mas diz assim: a igreja é a minha família. Isso é muito forte. Eu estou acompanhando a história de uma irmã aqui da igreja, que ela está no meio da família, mas a orientação que ela entende é quando é dada pelos pastores da igreja. E mandei o recado, viu? Mandei, está vindo. Porque ela se sente em família. Um dia eu estava pregando sobre isso, falei que tem gente que me chama de pai. E esse culto de quarta-feira é um culto muito íntimo, viu? Você que acompanha de longe, dá um desconto aqui para mim. Aí eu estava aqui e terminou esse culto. Tem gente aqui que me chama de pai. Aí vem o Tadeu sentado ali atrás. Aquele jeito do Tadeu, né? Gente, quando o senhor falou que tem gente aqui que chama você de pai, quero dizer que você, para mim, é um pai. Então, me dê um abraço aqui, meu filho. E a avó dele me chamava de pai. Uma mulher com 80 anos me chamava de pai. Quem tem Jesus, agora tem família. Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Todavia, eu não me esquecerei de ti. Pode alguém ser relegado pela família, ser abandonado pela família? Deus nunca abandona. E a última frase que eu anotei aqui foi interessante. Alguém disse assim: só temos uma coisa a fazer no dia, o resto se ajeita sozinho. Alguém lembra dessa frase? Só temos uma coisa a fazer no dia, segui-lo. O resto se ajeita sozinho. Eu achei aquilo legal. Não sei se foi Mateus que falou isso, ou foi um dos discípulos ali, disse:
Só temos uma coisa a fazer no dia: segui-lo. O resto se ajeita sozinho. Isso está diretamente ligado ao convite que Jesus vai fazer. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Só tem uma coisa a fazer no dia: segui-lo. O resto se ajeita sozinho. Por isso, Jesus vai dizendo lá, agora, na série, na terceira série, que eu comecei a assistir hoje, a terceira série, Jesus falando no Sermão do Monte, Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Um sermão esquisito esse. Tem que assistir o filme de novo. Eu vou esperar liberar esses 2 primeiros capítulos da 4ª temporada para confrontar com as minhas anotações. Eu vou ter que ir de novo no cinema, ver isso lá. Mas algumas instruções a gente precisa aplicar para a nossa vida. Efésios 6,4 diz: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Muitas vezes alguns pais provocam os filhos com instruções abusivas, com castigos excessivos, com palavras fortes, dolorosas, com ausência de perdão, com ausência de graça na relação. Mas o texto continua: filhos, dá o versículo 5 lá para eu ver, se é esse mesmo. Não, pode avançar. Acho que é o 3. Volta lá, por favor, que eu não anotei isso, não. O 2. Pode voltar para o 2, que eu acho que é melhor ainda. Diz assim, ó: honre ao seu pai. Filhos, honre ao seu pai e à sua mãe. Tem filhos que desonram pai e mãe. Como é que se honra pai e mãe? Nossos pais não são perfeitos, nossas mães também não, embora quase sempre elas são melhores do que os nossos pais. Mas devemos honrar. Coração convertido aos pais honram pai e mãe. Coração convertido aos filhos não provocam ira aos filhos. A responsabilidade dos pais em orientar, amar os seus filhos, conforme os princípios divinos, promove uma educação que os conduzirá à maturidade espiritual. Devemos nos identificar com as pessoas, Romanos 12:15, orar com uns aos outros, orar junto com os outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Quando a gente vai em um funeral e a gente chora com quem está chorando. A empatia é uma expressão genuína de amor cristão. E nós nos identificamos com as alegrias e com as dores do próximo. Não devemos confiar em nossa própria força, devemos confiar no Senhor. Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E interessante que estribes aqui, eu gosto dessa versão, porque estribo é uma coisa que se coloca na boca do cavalo. Se você quer caminhar conforme seu entendimento, você já sabe
a que o texto está te assemelhando. Você que não confia no Senhor e confia no seu entendimento, você é uma figura que usa estribo. É forte, né? Muito forte. Por isso a gente tem que pedir sabedoria a Deus. Hoje de manhã, ontem à noite, eu fui dormir e disse: Deus, me dê sabedoria. A tua palavra diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. E eu estou faltando sabedoria a Deus. Eu preciso de sabedoria. Aí a gente precisa praticar o perdão. Quando você pede perdão, você libera o coração. Quando a gente pede perdão, a gente sabe que há uma garantia de perdão dado. Pode ser que tenha um pai tão endurecido que não queira perdoar os filhos, mas se os filhos pedirem perdão, Deus perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão é uma dádiva preciosa de Deus. Buscar perdão e perdoar os outros são passos essenciais para experimentar a verdadeira paz em Cristo Jesus. Eu posso, eu vou, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode fazer isso? Eu posso. E eu vou, porque tudo posso naquele que me fortalece. Tem algumas coisas que a gente vive que são muito fortes, né? Por exemplo, tinha um pai aqui que foi diagnosticado com câncer. E ele veio conversar comigo sozinho. E ele disse assim: pastor, cuida dos meus meninos. Isso é muito forte. Cuida dos meus meninos. Ele sabia. Estava pronto para ir para o céu. Pode vir, equipe do louvor. Pronto para ir para o céu. A oração de confissão, de entrega da vida a Jesus, ele escreveu aquela oração, botou na carteira. Entregou a vida a Jesus, confessou a Jesus como o Senhor, botou na carteira. E ele mostrava para mim: ó, pastor, aqui, ó. Entreguei minha vida a Jesus. E um dia, quando ele estava bem malzinho, iria se internar. Pastor, cuida dos meus meninos. E eu acho que eu só sobrevivi à pandemia, talvez por causa desse compromisso. Porque os meninos estão aí ainda para eu cuidar. E curiosidade, todos os meninos são mais velhos do que eu. São 3 meninos, mais velhos do que eu. Então, eu vou ter que cuidar de todos eles. Eu posso, eu vou, tudo posso naquele que me fortalece. Quem tem Jesus agora tem família? Isso está diretamente ligado em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A comunidade cristã é uma família espiritual, unida pelo amor e pela fé em Cristo. Encontramos pertencimento, cuidado mútuo, ao nos unirmos em Cristo. Eu tenho uma família espiritual, eu tenho uma igreja. E aí eu sei que eu posso chegar nessa igreja e eu serei socorrido, eu serei abençoado, eu serei amparado. Só não é amparado na igreja quem quer tirar proveito de situações, aí é frustrado. Mas todos que vêm a Jesus é amparado. E olha, gente, precisamos colocar na nossa mente: só temos uma coisa a fazer no dia.
seguir a Jesus. Quem segue terá as demais coisas resolvidas. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estamos nessa jornada como forasteiro, como peregrinos. Temos que seguir o caminho, para e passo. E Jesus é o único caminho. Que estas palavras possam inspirar você a fortalecer sua fé de alguma forma. E ao vir depois esse episódio 1 e 2, você possa lembrar, pelo menos para mim, essas frases foram muito fortes. E se há nessa noite necessidade de ajuste em sua vida, é a hora de você ajustar. Se você precisa converter o seu coração ao seu pai, à sua mãe, faça isso agora. Alinhe o coração. Um dia, pregando sobre isso, tinha uma irmã sentada aqui nessa mesa, aqui na frente, nessa cadeira. Ela disse: pastor, como é que eu vou resolver isso se já está morto? Eu falei: está sepultado, sabe onde está? Tá, vai lá e alinha o coração. Não está mais lá, a gente sabe que não está, é simbólico. Eu preciso perdoar meu pai, perdoar minha mãe. Eu preciso olhar para o meu pai e para minha mãe com um olhar diferente. E eu preciso canalizar o meu coração para o meu filho, para a minha filha. Quando eu não falo com meu filho, quando eu não troco uma palavra com meu filho por dia, eu fico incomodado. Porque meu coração tem que estar alinhado com meu filho. Para que a maldição não domine nossa relação. O desafio para a gente é seguir a Jesus todo dia. E Ele vai cuidar de nós, dos nossos e das nossas coisas. Pai querido, em nome de Jesus, aplica, Pai, essa palavra aos corações que ouvem nesta noite. Eu sei que alguns que assistiram o filme têm outras frases importantes que marcaram suas vidas, sua história. Mas no fundo, nós queremos que o Senhor fale conosco e use o que o Senhor precisar usar. Talvez o rever de algo que a gente já conhece. Rever posição, aferir sentimentos. Abençoe, Pai de amor, o teu povo nessa noite. Que cada um possa, de alguma forma, receber do Senhor uma fala que desperte sua fé, sua atenção. Abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.